Você já se perguntou por que algumas pessoas sentem a necessidade de julgar os momentos de paz dos outros? Por que o sucesso de certas pessoas incomoda tanto a ponto de transformar até mesmo um hobby inocente em motivo de crítica? E se eu te dissesse que a história que vou contar hoje não é apenas sobre pesca esportiva, mas sobre como um momento de tranquilidade pode se transformar na revelação mais poderosa da vida de alguém? Imagine por um instante. Você conquista tudo aquilo que sempre sonhou: riqueza, reconhecimento, influência. Mas quando decide simplesmente pescar em um lago tranquilo, sua presença ali se torna motivo de controvérsia. Esta é a história real de Marcus Thompson, um empresário que transformou $500 em um império de 50 milhões. E como uma simples manhã de pesca, revelou verdades que ele próprio desconhecia sobre sua jornada. A manhã que mudou tudo. Era uma sexta-feira de outubro quando Marcus decidiu escapar do ritmo frenético de Chicago para as águas serenas do Lago Michigan. Aos 45 anos, ele havia construído um império no setor de tecnologia sustentável, tornando-se uma das figuras mais influentes no cenário empresarial americano. Mas naquela manhã, ele era apenas um homem em busca de silêncio, segurando uma vara de pescar com a mesma delicadeza com que segurava as rédeas de sua empresa. A escolha da pesca esportiva não era apenas um hobby para Marcus. Era um ritual de reconexão consigo mesmo. Nas águas, ele encontrava a mesma paciência que havia aprendido durante os anos de construção de seu negócio. Cada lance da linha representava uma aposta no futuro. Cada espera silenciosa ecoava as noites em claro, dedicadas a transformar sua visão em realidade. O que Marcus não esperava era que sua presença naquele local se tornaria viral nas redes sociais. Uma foto sua, concentrado na pesca, foi compartilhada com a legenda provocativa: "Enquanto isso, milionário se diverte com pesca de elite enquanto comunidades carentes precisam de ajuda." A imagem se espalhou como fogo, acompanhada de comentários que questionavam suas prioridades, sua responsabilidade social e até mesmo seu direito de desfrutar de momentos de lazer. Ei, me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e qual é a história de superação que mais te marcou aqui no canal. Quero muito saber sua opinião sobre essa reflexão que estamos fazendo juntos. O peso das palavras. As críticas não eram apenas numéricas, eram pessoais, carregadas de pressuposições e julgamentos que cortavam mais fundo do que Marcus imaginava possível. Rico e insensível. Perdeu a conexão com suas raízes. Deveria estar construindo escolas em vez de pescar. Cada comentário carregava o peso de expectativas que ele nunca havia assinado, mas que pareciam inerentes à sua posição na sociedade. Marcus sentiu algo que não experimentava há anos: a vulnerabilidade crua de ser mal compreendido. Não era a primeira vez que enfrentava críticas. Qualquer empresário de sucesso desenvolve uma pele espessa para lidar com detratores. Mas havia algo diferente nessas palavras. Algo que tocava em feridas antigas que ele pensava ter cicatrizado. Durante 3 dias, ele permaneceu em silêncio, observando o tsunami digital se formar ao seu redor. Sua equipe de comunicação sugeria respostas estratégicas. Seus advogados falavam sobre ações legais contra a difamação. Mas Marcus sabia que a verdade exigia algo mais profundo que estratégias corporativas. Foi então que ele tomou uma decisão que surpreenderia a todos, incluindo a si mesmo. Em vez de responder com defensiva ou ignorar completamente as críticas, Marcus decidiu contar uma história. Sua história real, uma narrativa que havia guardado em silêncio por décadas. A revelação que mudou tudo. No 4º dia após a polêmica, Marcus publicou um vídeo de 15 minutos que quebrou a internet de uma forma completamente diferente. Sentado no mesmo local onde havia pescado, ele olhou diretamente para a câmera e começou a falar com uma honestidade que poucos esperavam de um CEO milionário. "Vocês querem saber por que eu pesco?" começou ele, com a voz carregada de uma emoção contida. "Não é pelo status, não é pela exclusividade, não é pela foto perfeita no Instagram. Eu pesco porque foi pescando que aprendi a sonhar com algo maior que a pobreza em que nasci."
Marcus revelou então que havia crescido nas ruas mais perigosas de Detroit, filho de uma mãe solteira que trabalhava 3 empregos para manter a família. Sua primeira experiência com pesca não aconteceu em um lago de elite, mas em um pequeno pier abandonado, onde seu tio o levava para escaparem juntos da violência do bairro. Aos 8 anos de idade, com uma vara emprestada e minhocas que cavávamos no quintal, eu aprendi que paciência e persistência podiam me dar algo que a violência ao nosso redor jamais ofereceria: esperança, continuou Marcus, com lágrimas nos olhos que ele não tentou esconder. Ele contou como aquelas manhãs pescando se tornaram seu santuário mental, o lugar onde ele podia imaginar um futuro diferente. Como a concentração necessária para a pesca o ajudou a desenvolver o foco que mais tarde aplicaria nos estudos, conseguindo uma bolsa de estudos integral para a universidade. Se você está gostando dessa reflexão, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Histórias como essa precisam ser compartilhadas, e sua presença aqui faz toda a diferença na nossa comunidade. A transformação pessoal, mas a revelação mais impactante estava por vir. Marcus explicou que durante todos esses anos de sucesso, ele havia se distanciado de suas origens, não por vergonha, mas por uma forma de autopreservação emocional. O menino que pescava para sonhar havia se transformado no empresário que pescava para esquecer. Quando me criticaram por pescar, percebi algo que me assombrou. Eu havia começado a pescar pelas razões erradas, admitiu ele. Não era mais sobre esperança ou conexão comigo mesmo. Havia se tornado apenas outro símbolo de status, uma fuga privilegiada de responsabilidades que eu nem havia reconhecido que possuía. Esta revelação foi o ponto de virada não apenas do vídeo, mas da vida de Marcus. Ele reconheceu publicamente que havia perdido a conexão com o propósito original que o motivava. O sucesso financeiro havia criado uma bolha que o protegia de realidades que ele conhecia intimamente, mas escolhera ignorar. A crítica, por mais dolorosa que fosse, havia funcionado como um espelho brutal que refletia uma verdade desconfortável. Ele havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava julgar quando era jovem. Alguém que tinha os recursos para fazer a diferença, mas escolhia o conforto da indiferença. O compromisso transformador. O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo os críticos mais fervorosos. Marcus não apenas reconheceu suas falhas, mas anunciou uma transformação radical em sua abordagem pessoal e empresarial. Ele revelou que destinaria 70% de sua fortuna pessoal para um fundo permanente de educação e desenvolvimento comunitário, focado especificamente em jovens de comunidades carentes. Mas foi sua próxima revelação que tocou corações ao redor do mundo. Marcus anunciou que retornaria às suas origens de uma forma literal e simbólica. Ele estabeleceria programas de pesca educativa em comunidades urbanas carentes, usando o esporte que tanto amava como ferramenta de mentoria e desenvolvimento pessoal. Vou ensinar crianças a pescar não apenas peixes, mas sonhos, declarou ele, com uma paixão renovada que era palpável através da tela. Vou mostrar a elas que a paciência aprendida nas águas pode se transformar na persistência necessária para conquistar qualquer objetivo. O programa, batizado de Águas da Esperança, começaria nos mesmos bairros onde Marcus havia crescido. Crianças e adolescentes teriam acesso gratuito a equipamentos de pesca, aulas sobre conservação ambiental e, mais importante, mentoria individual com profissionais bem-sucedidos que também haviam superado adversidades similares. A resposta inesperada. A reação do público foi uma lição de humildade para todos os envolvidos. Os mesmos críticos que haviam atacado Marcus começaram a compartilhar suas próprias histórias de superação. A conversa evoluiu de um ataque pessoal para um diálogo nacional sobre responsabilidade social, privilégio e a importância de manter conexões com nossas origens. Uma jovem de 16 anos comentou no vídeo: "Meu pai me abandonou quando eu tinha 5 anos. Minha mãe trabalha como faxineira e eu cuido dos meus irmãos menores. Eu nunca pesquei na vida, mas quero aprender, não pelo peixe, mas pela esperança que você falou."
Esta mensagem, entre milhares similares, mostrou a Marcos que sua vulnerabilidade havia criado uma ponte onde antes existia apenas um abismo. O vídeo alcançou mais de 50 milhões de visualizações em uma semana, mas os números eram secundários ao impacto real que estava sendo gerado. Empresários de todo o país começaram a questionar seus próprios privilégios e responsabilidades. Programas similares começaram a surgir em outras cidades, criando uma rede nacional de iniciativas que usavam hobbies e paixões pessoais como ferramentas de transformação social. Lições nas águas profundas. 6 meses após a polêmica inicial, Marcos estava novamente pescando, mas desta vez ele não estava sozinho. Ao seu lado, 12 jovens de sua antiga vizinhança aprendiam não apenas a manejar uma vara de pescar, mas a visualizar futuros que antes pareciam impossíveis. Senhor Marcos, perguntou uma menina de 12 anos, é verdade que você era pobre como a gente? A pergunta, feita com a inocência brutal das crianças, levou Marcos de volta às suas próprias reflexões sobre identidade e pertencimento. Sim, pequena, respondeu ele. E sabe o que aprendi? Que nunca deixamos completamente de ser quem éramos. O segredo é usar tudo que vivemos, o bom e o ruim, para construir algo melhor para quem vem depois de nós. A menina sorriu e voltou sua atenção para a linha na água. Mas Marcos sabia que havia plantado uma semente que cresceria muito além daquele momento. Cada criança no programa carregava histórias similares às suas, sonhos que precisavam apenas de direcionamento e, mais importante, de alguém que acreditasse em seu potencial. A filosofia da transformação. O que Marcos descobriu durante esse processo foi uma filosofia de vida que ele nunca havia articulado conscientemente. A verdadeira riqueza não está na capacidade de escapar de nossas origens, mas na habilidade de retornar a elas transformados, carregando ferramentas e recursos para elevar outros. Eu pensava que o sucesso significava deixar o passado para trás, reflexionou ele durante uma entrevista meses depois. Mas aprendi que o verdadeiro sucesso é ter a coragem de voltar ao passado, com os recursos do presente, para construir um futuro melhor para todos. Esta filosofia se tornou o núcleo não apenas de suas iniciativas filantrópicas, mas de uma reformulação completa de como ele via seu papel na sociedade. Sua empresa passou a priorizar contratações de profissionais de comunidades carentes, oferecendo não apenas empregos, mas programas completos de desenvolvimento pessoal e profissional. O impacto multiplicador. O programa Águas da Esperança cresceu além das expectativas mais otimistas. Em 2 anos estava presente em 47 cidades americanas. Havia atendido mais de 15 mil jovens e criado uma rede de mentores voluntários, que incluía executivos, atletas, artistas e profissionais de todas as áreas. Mas os números, por mais impressionantes que fossem, não contavam a história completa. O verdadeiro impacto estava nas transformações individuais. Jovens que descobriram paixões por conservação ambiental, outros que desenvolveram habilidades de liderança, e muitos que simplesmente aprenderam a acreditar que mereciam sonhar grande. Uma das histórias mais tocantes veio de James, um adolescente de 17 anos que ingressou no programa após uma passagem pelo sistema de justiça juvenil. Durante uma sessão de pesca, ele confidenciou a Marcos: "Nunca pensei que alguém como você se importaria com alguém como eu." 2 anos depois, James estava se formando no ensino médio com bolsa integral para uma universidade renomada, planejando estudar biologia marinha. Se você chegou até aqui, já sabe que histórias como essas merecem ser compartilhadas. Conta pra gente nos comentários. Qual é a lição que você mais leva dessa história? E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem de esperança. A reflexão final. A história de Marcus Thompson não é apenas sobre um empresário que enfrentou críticas por pescar. É sobre a jornada universal de reconexão com nossos propósitos mais autênticos, sobre a coragem necessária para enfrentar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e sobre o poder transformador da vulnerabilidade genuína.
Quando Marcos foi criticado naquela manhã de outubro, ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil: ignorar os comentários, contratar uma empresa de relações públicas para controlar a narrativa, ou simplesmente continuar vivendo em sua bolha privilegiada. Em vez disso, ele escolheu a vulnerabilidade, a introspecção e, mais importante, a ação transformadora. A lição mais profunda desta história talvez seja que nossos momentos de maior crítica podem se tornar nossos momentos de maior crescimento, se tivermos a coragem de olhar para dentro e perguntar: o que esta situação está tentando me ensinar sobre quem eu realmente sou e quem eu poderia me tornar? Marcos aprendeu que o sucesso sem propósito é uma prisão dourada e que a verdadeira liberdade vem quando usamos nossos privilégios para abrir portas para outros. Ele descobriu que a pesca, que começou como escape da pobreza, se transformou em escape da responsabilidade, mas poderia ser redefinida como ponte para a transformação social. O legado, que se constrói hoje. Quando Marcos pesca, ele não está fugindo de nada, nem se escondendo atrás de privilégios. Ele está praticando um ato de fé no futuro, uma meditação sobre paciência e persistência que se tornou metáfora viva para tudo que ele representa. Cada lance de linha é uma aposta na possibilidade de que, em algum lugar, uma criança que nunca teve oportunidades está aprendendo que sonhos não são luxos reservados aos privilegiados, mas direitos inalienáveis de todo ser humano que tem coragem de lançar sua linha nas águas do futuro. A crítica que poderia ter destruído a reputação de Marcos se tornou a origem de seu legado mais significativo. Ele transformou um momento de vulnerabilidade pública em uma plataforma para a mudança social real, provando que nossa resposta às adversidades define muito mais nosso caráter do que nossas conquistas durante tempos fáceis. Mensagem de esperança. Se você está passando por um momento difícil, se está enfrentando críticas ou questionando suas escolhas, lembre-se da história de Marcos. Às vezes, os momentos que mais nos desafiam são exatamente aqueles que contêm as sementes de nossa maior transformação. A vida não nos pergunta se estamos prontos para os desafios que ela nos apresenta. Ela simplesmente os coloca em nosso caminho e observa como escolhemos responder. Marcos escolheu a transformação ao invés da defensiva, a ação ao invés da inércia, a vulnerabilidade ao invés do orgulho. E você? Como vai escolher responder aos seus desafios? Que tipo de legado você quer construir com os recursos emocionais, intelectuais, financeiros que possui hoje? Espero muito que essa história tenha tocado seu coração, assim como tocou o meu. Se você tem uma história de superação ou transformação para compartilhar, deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem precisa dessa mensagem de esperança. Até o próximo vídeo e lembre-se, suas águas mais calmas podem estar esperando logo depois da tempestade mais intensa.